Olá, pessoal. Dando continuidade à aula sobre aspectos gerais sobre neuropsicologia, eu trago aqui para vocês alguns aspectos correlacionados à formação, né, em neuropsicologia, a atuação do neuropsicólogo, né. No final da aula anterior, falamos um pouco sobre isso, né, inclusive as questões relacionadas à atuação da equipe profissional. E na aula de hoje eu vim esclarecer alguns pontos relacionados a como nós podemos nos tornar um neuropsicólogo, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que é uma especialidade da psicologia que é muito recente, né? Ela foi reconhecida pelo CFP em 2004, a resolução 002/2004, e a formação, né, enquanto neuropsicólogo, ela tem esse nível, né, assim como diz a resolução, né, a formação em neuropsicologia é em nível de especialização e pós-graduação, tendo em vista sua complexidade, tendo o fato de trabalhar com vários modelos gerados em outras disciplinas, e por ser fortemente ligado à clínica, características que exigem maior maturidade profissional e conhecimento aprofundado sobre o assunto. E aqui é muito importante a gente compreender, né, e aí a gente vai dar uma olhadinha na resolução, que alguns alunos eles tendem a me perguntar, né, qual seria a diferença entre especialização e o mestrado, se fizesse o mestrado em uma área, né, afim como neurociência cognitiva e comportamento, neuropsiquiatria e assim por diante, né, se o aluno já sai com, entre aspas, o título, né, de especialista em neuropsicologia, né, já sai um neuropsicólogo. E a minha resposta é não. A realização de um mestrado vai estar oportunizando você para outras demandas, como, por exemplo, a carreira docente. E você não sai do mestrado com o título de neuropsicólogo. Você pode estar trabalhando e estudando e participando de grupos de estudos e a linha de pesquisa em neuropsicologia, mas você não sai com esse título de neuropsicólogo, tá? Você sai com o título de mestre em seja lá o que for, como nesse exemplo, neurociência cognitiva e comportamento. Então, para ser um neuropsicólogo, a gente tem alguns caminhos. Dentre eles, nesse nível de especialização, aqui na Paraíba nós temos algumas instituições que ofertam essas especializações. E aqui eu trago um recorte da resolução, que está reconhecendo a neuropsicologia como essa especialidade da psicologia. O artigo 3, para mim, é um artigo assim, muito esclarecedor, porque ele traz um conceito, uma definição do que seria essa especialidade na neuropsicologia. E eu gostaria de ler na íntegra, juntamente com vocês. Então, a especialidade de neuropsicologia, ela atua no diagnóstico, no acompanhamento, no tratamento e na pesquisa da cognição, das emoções, da personalidade e do comportamento, sob o enfoque da relação entre estes aspectos e o funcionamento cerebral. Utiliza-se para isso de conhecimentos teóricos angariados pelas neurociências e pela prática clínica com metodologia estabelecida, experimental ou clinicamente. Utiliza instrumentos especificamente padronizados para avaliação das funções neuropsicológicas, envolvendo principalmente habilidades de atenção, percepção, linguagem, raciocínio, abstração, memória, aprendizagem, habilidades acadêmicas, processamento da informação, visoconstrução, afeto, funções motoras e executivas. Estabelece parâmetros para emissão de laudos com fins clínicos, jurídicos ou de perícia e complementa o diagnóstico na área do desenvolvimento e aprendizagem. Então, esse artigo 3, ele é bem específico, né, e traz pontos fundamentais para que a gente possa compreender a neuropsicologia como um todo, né? A própria atuação que ela vai estar tendo nesses... Espera que eu risquei troncho, né? Então, nesses
aspectos, quanto a diagnóstico, quanto acompanhamento, quanto tratamento e quanto pesquisa. Perceba que a gente não vê, e aí eu reitero, o psicólogo não faz o neuropsicólogo não faz psicoterapia. O neuropsicólogo, ele vai estar a partir desses conhecimentos teóricos, a partir da utilização de instrumentos específicos de avaliação, a gente vai estar trabalhando tanto no diagnóstico quanto nesse acompanhamento, né? Acompanhamento, entenda que aqui, por exemplo, a gente pode estar participando da equipe, realizando a avaliação antes de outras intervenções e depois podemos fazer uma nova avaliação, e isso também se configura como um acompanhamento. Quanto ao tratamento, a gente pode estar se referindo à própria reabilitação cognitiva, que a gente vai traçar um plano, um planejamento com base na demanda e nas características do paciente, certo? E a pesquisa por si só, ela já traz o seu conceito, tendo em vista que tudo que a gente vai estar fazendo na prática, na aplicação prática do cotidiano, do indivíduo, trazendo situações de cunho social, por exemplo, de cunho pessoal, escolar, profissional, laboral e assim por diante, só vai ser possível fazer isso se a gente tiver um embasamento científico, né? A partir de comprovações metodológicas, com esse embasamento que, no nosso caso, é mais focado na questão experimental, tá? Então, esse artigo 3 é bem esclarecedor, como eu falei para vocês. E aí, o artigo 4, ele traz a especificação relacionada com quais são as condições que o psicólogo ele pode ter para se habilitar ao título de especialista em neuropsicologia e obter esse registro, né? Então, existem 5 pontos importantes, né, critérios importantes que a gente precisa levar em consideração, como, por exemplo, o psicólogo deve estar inscrito no CRP há pelo menos 2 anos, ter a experiência comprovada há 5 anos, pode ser por meio de aprovação em concurso de provas e títulos, como, por exemplo, os que ofertam a Sociedade Brasileira em Neuropsicologia, certo? Conclusão de cursos de especialização em neuropsicologia e condição de atividade de supervisão de estágio. Então, na própria especialização, pelo menos as que eu conheço, os últimos módulos do curso são módulos que são relacionados ao próprio campo de prática que o psicólogo ele pode estar desenvolvendo um estágio na parte de neuropsicologia, seja na avaliação, seja em habilitação, né, supervisionada por um profissional, né, com especialidade em neuropsicologia. E aí, alguns alunos sempre ficam na dúvida, professor, eu tenho que fazer a especialização e também ser aprovado, nessa prova de concurso, de títulos, essas coisas, como é que funciona? Não, ou um ou outro, né? Só que para comprovar a experiência, comprovar essa questão da inscrição do CRP, né? Você precisa de toda essa documentação, né? E fazer essas provas que são oportunizadas por esses outras sociedades, certo? E aí eu trago para vocês uma resolução aqui que não é do nosso Conselho Federal de Psicologia, mas sim de Fonoaudiologia, que ela é datada de 2014, que é uma novidade para algumas pessoas, correlacionada a esse título, né, ao reconhecimento de especialista em neuropsicologia. Então, dia 26 de setembro, a partir da resolução 453 do Conselho Federal de Fonoaudiologia, foi instituído, né, a neuropsicologia como área, né, de especialidade da fonoaudiologia. E aí, eu gosto muito de trazer essa resolução e a importância desse reconhecimento, tendo em vista a contribuição que esta ciência deu para a neuropsicologia, né, se instituir enquanto ciência ou enquanto área específica de atuação,
né, tendo em vista todo o estudo relacionado às áreas da linguagem, às áreas relacionadas à comunicação, desde o início da consolidação da neurociência enquanto ciência em si, né? Então, uma das primeiras funções cognitivas que foram estudadas e analisadas, verificadas e quantificadas foi a linguagem, né? Então, voltando um pouco aqui para a resolução, no início da resolução diz o seguinte, né? Considerando os avanços conquistados pela ciência fonoaudiológica e a expressiva produção científica fonoaudiológica em revistas indexadas e livros, bem como o grande número de pesquisas de graduação, pós-graduação em nível de especialização, mestrado e doutorado, que são desenvolvidos em instituições de ensino das mais diversas regiões do Brasil, considerando que o especialista deve ser reconhecido como um profissional que, com atuação específica, exercita sua atividade lastreada por conhecimentos profissionais mais aprofundados que lhe permitem realizar a promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento com atuação profissional qualificada. Então, né, então considerando tudo isso, essa resolução reconhece, né, a neuropsicologia, além de outras especialidades, como área de especialidade do fonoaudiólogo. Então, em 2016, né, na resolução 489 do mesmo conselho, né, então, fala, né, sobre alguns critérios em relação a essa concessão do título, né? Então, esse título de fonoaudiólogo especialista em neuropsicologia tem que ser certificado pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e pela Sociedade Brasileira de Psicologia, de Neuropsicologia, certo? Então, essa certificação vai ser dada aos fonos aptos de um exame de suficiência que comprovem 3 anos de registro profissional, né? E aí, trazendo, deixa eu voltar aqui só para ver uma coisa. Isso mesmo. No mesmo ano, saiu uma resolução, né, sobre a questão do uso dos testes neuropsicológicos por fonoaudiólogos, né? Então, é importante a gente compreender que o fonoaudiólogo ele tem competência técnica e legal para elaborar e utilizar instrumentos de avaliação neuropsicológica para fins exclusivos de diagnóstico fonoaudiológico, bem como para a habilitação e reabilitação das funções cognitivas envolvidas no processo da comunicação humana. E aí, a resolução, ela traz a especificidade, né, ou esclarece o que seriam essas funções cognitivas, que são relacionadas à comunicação humana, como habilidades de atenção, memória, orientação, processamento auditivo, linguagem oral e escrita, cognição social, percepção, gnosias, funções executivas e resolução de problemas, habilidades aritméticas e praxias, entre outros. Tá? Então, é importante a gente frisar tudo isso, e aí o artigo 2 diz o seguinte: sendo a neuropsicologia uma área de conhecimento interdisciplinar, cabe ao fono respeitar os limites de sua atuação. Então, existem alguns testes, alguns instrumentos, escalas e assim por diante, que são exclusivos para uso psicológico. E esses testes permanecem sendo exclusivamente nossos, tá? Dos psicólogos. Contudo, aqueles testes que não são exclusivos para os psicólogos, que é regulamentado pelo SATEPSE, são testes que podem ser utilizados por outros neurocientistas, e dentre eles, aqueles especialistas em neuropsicologia, né, com formação inicial em fonoaudiologia, certo? Então é importante só a gente entender que existem testes neuropsicológicos que enfocam essas questões de verificação de funções cognitivas relacionadas à comunicação humana, que os fonoaudiólogos eles têm muito mais domínio do que os psicólogos, tá? Então é importante só a gente compreender que somos uma equipe e a equipe tem que se comunicar de maneira adequada, obviamente, cada um sabendo exatamente o que lhe cabe, né? Por isso que eu estava falando na aula anterior em relação a
ao cuidado integral desse paciente que deve ser visto e verificado com toda a equipe, tá? Então, para finalizar essa aula de hoje, eu trouxe essa informação em relação ainda à atuação, que cada vez mais, né, o número de neuropsicólogos e do interesse dessa área, ela tem crescido, né, em virtude de toda a demanda e a compreensão de especialidades médicas como o neurologista, o psiquiatra, o clínico geral e assim por diante, tem percebido em relação à quantidade de informações relevantes que uma avaliação neuropsicológica ela pode estar ofertando, seja para fechamento de diagnóstico ou para melhoria de qualidade de vida de maneira geral, e também ajudando, né, auxiliando no processo de reabilitação cognitiva desse indivíduo que está com algum comprometimento ou alguma lesão no sistema nervoso que está comprometendo alguma das funções cognitivas, né? Por fim, eu gostaria de salientar o seguinte: o psicólogo que tem especialidade em neuropsicologia ou neuropsicólogo, é, a gente, não, o neuropsicólogo, ele não atua, como eu mencionei já para vocês algumas vezes, como psicólogo clínico fazendo psicoterapia, né? Então, a frente de trabalho é avaliação neuropsicológica e reabilitação. Mais uma vez, não, o neuropsicólogo não faz psicoterapia. Quem faz psicoterapia é o psicólogo. Então, a neuropsicologia, ela não tem, entre aspas, preconceito com nenhuma abordagem psicológica, certo? Então, se você é um psicólogo clínico e quer continuar atuando como psicólogo clínico, não vai fazer diferença a sua abordagem, tá? Então, você pode ter formação e atuar com base na ACP, sistêmica, que mais? TCC, psicanálise, seja lá qual for a sua abordagem psicológica. Não, são coisas independentes, certo? Então, o que a gente precisa sempre salientar é que o neuropsicólogo, enquanto neuropsicólogo, né, na sua atuação, na avaliação, na reabilitação, o maior interesse dele é na articulação entre cérebro e comportamento, né? E tendo como base, né, científica toda a estrutura do sistema nervoso, proporcionado por disciplinas e estudos como neuroanatomia, neurofisiologia, psicopatologia, psiquiatria, né, psicopedagogia, assim por diante. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau.